Aí, pronto. Bom dia, pessoal. Agora sim. Ai, essa televisão maravilhosa, linda. Vamos deixar aqui. E assim vai. Aí. Tudo bem, gente? Ó, deixa eu achar aqui. Hoje é equilíbrio, né? Hoje é. Quinta passada é que não era. Hoje a gente vai fazer uma série de exercícios para aprender a mexer com constante. A gente falou um pouquinho na primeira aula sobre como definir constante em termos de concentração e em termos de pressão. E a aula de hoje é uma aula para a gente fazer exercício de cálculo de constante, de tudo quanto é tipo, tá? Os exercícios de constante, pessoal, estão na página 196, página 196, lá no finalzinho da coluna da direita, e depois vão para a página 197, tá? Tem algumas informações que a gente vai discutir à medida que os exercícios forem surgindo, que não estavam na teoria. Então, são complementos que eu acho que são melhores a gente trabalhar no exercício mesmo do que desenvolver na teoria, tá? Então, vamos lá. Questão 1. Ele fala o seguinte: represente por meio de gráfico a rapidez da reação direta e da reação inversa até atingir o estado de equilíbrio para a reação que ele coloca abaixo. Então, ele coloca aqui um sistema reversível de SO2 virando mais O2, virando para 2. Ah, não, tem mais um oxigênio aqui, perdão. Mais O2, virando, vai e volta, SO3. SO3. Eu vou aproveitar o exercício para fazer uma série de outras coisas, tá? O exercício em si, ele pede só para a gente representar por meio gráfico o que, que acontece com as reações direta e inversa até a reação atingir o equilíbrio. Então vamos lembrar que para uma reação atingir o equilíbrio, bom, primeiro, né, eu tenho aqui uma reação direta e uma reação inversa. Para a gente fazer um sistema entrar em equilíbrio, o que, que a gente faz? A gente basicamente mistura os reagentes dentro do sistema, fecha e deixa a reação quietinha. O sistema, qualquer sistema reversível, gente, ele vai atingir o equilíbrio de maneira espontânea. Basta que você coloque as substâncias ali, feche o sistema e deixe ele andar, tá? Então, o que, que a gente tem em termos de velocidade? Velocidade em função do tempo. Do tempo. Você vai ter isso aqui, ó. Peraí. 1, 2, 3. Tá bom aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Alô? Oi, oi, oi. Tá aqui. Ficou meio tortinho, mas tudo bem. Curva de velocidade de reações em função do tempo. São duas curvas. A curva que vem de cima, descendo, ela representa a velocidade da reação direta. A reação direta, para a gente lembrar, é aquela que transforma reagentes em produtos. No começo, essa reação direta ela está com uma velocidade bem alta, porque a concentração dos reagentes é alta no começo. À medida que os reagentes vão se transformando em produtos, a concentração desses reagentes vai diminuindo, a velocidade da reação direta vai ficando menor. Ao mesmo tempo em que a reação direta, que é rápida, vai ficando lenta, a reação inversa, que é lenta, vai ficando rápida, tá bom? Até o momento em que essas reações atingem a mesma velocidade, tá? No instante x ou t, em que as reações alcançam a mesma velocidade, o sistema atingiu o estado de equilíbrio, tá? A partir desse instante, as velocidades se igualam, a reação não para de acontecer, isso é uma coisa que eu já tinha citado para vocês na semana passada, a reação ela não deixa de acontecer em nenhum momento, só que as velocidades atingem uma igualdade ali nos seus valores. A partir desse momento, uma coisa acontece. A concentração de todas as substâncias que estão lá dentro para de mudar. Os reagentes continuam sendo consumidos,
mas eles são produzidos com a mesma rapidez. E os produtos também. Então, a partir desse instante, as concentrações se tornam constantes. As concentrações se tornam constantes. E nesse momento, a gente avalia o tal do rendimento do equilíbrio. A gente avalia se naquele momento, né, em que a reação atingiu esse estado, se eu tenho mais produto ou mais reagente. Como que a gente faz isso? A gente definiu na semana passada duas maneiras de definir essa composição. Ou definimos pelo Kc ou pelo Kp. Tanto faz para os dois, nos dois tipos, nesse equilíbrio a gente consegue definir essas duas constantes. O Kc, ele vai ser calculado a partir das concentrações. Então, por exemplo, nessa reação, como é que eu defino o Kc para ela? Vamos supor que eu precisasse calcular essa constante. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Eu iria fazer concentração de produto, que no caso é o SO3, elevado ao quadrado, tá? Lembrar que nas constantes, o expoente que vem na conta é exatamente o coeficiente da reação, tá? Então, beleza. Concentração do produto elevado ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes, que aqui fica SO2 elevado ao quadrado vezes O2 elevado à primeira, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a fazer um monte de exercícios para calcular. Nesse caso aí, lembrando que até veio uma pergunta no final da aula passada, eu vou definir Kp. Eu defino Kp para essa reação porque eu tenho gases envolvidos. Então vamos lembrar que quando essa reação atingir o estado de equilíbrio, lá dentro vai ter um pouquinho de cada um dos gases. Vai ter um pouco desse gás, vai ter um pouco desse gás e vai ter um pouco desse gás. Cada um desses pouquinhos desses gases lá dentro vai exercer uma pressão parcial. Então eu posso calcular a constante usando, ao invés das concentrações, eu posso usar as pressões parciais. Pressão parcial do SO3 ao quadrado, pressão parcial do SO2 ao quadrado vezes P de O2. P de O2. Tá bom? Beleza? E se eu quiser a formulinha para transformar Kc em Kp? Como que fica? Alô? Qual seria a equação matemática que eu teria para transformar Kp em Kc? Kp é igual a Kc vezes RT elevado a um certo número. Vocês lembram que número era esse? Eu vou dar uma dica aqui, ó. Vou escrever delta N. Não? O que é esse delta N? Isso é a variação do número de mols. Daqui, ó. Quando você for fazer uma equação de conversão de Kc em Kp, a equação é essa. Eu deduzi para vocês na semana passada, tá? Esse delta N, o que ele é? Ele é a diferença entre o número de mols dos produtos menos o N dos reagentes. Peraí que eu já vou sair da frente aqui para o pessoal de casa. Ó. Tá aqui. Kp igual a Kc vezes RT elevado a delta N. O delta N é a variação do número de mols dos produtos menos os reagentes. Então, por exemplo, nesse equilíbrio, que todo mundo é gás, como que eu faria para fazer a fórmula do Kp-Kc? O número de mols dos produtos de gás são 2. O número de mols dos reagentes é 3. Aqui, ó. Eu tenho 2 mols do SO2, né? E 1 mol do O2, tá vendo? Então, o que eu faço? O delta N vai ser 2 menos 3. 2 menos 3. Então, a formulinha que relaciona Kp
E Kc, ela fica assim, ó. Kp é igual a Kc vezes Rt elevado a menos 1. Vê se faz sentido. 2 menos 3. Deu menos 1 aqui. Gente, o que é uma coisa elevado a menos 1? É 1 sobre aquela coisa, não é? Então, onde tem RT? Ah, uma coisa que eu lembro que me lembraram disso na aula passada. Ó. Esse menos 1 é para o RT inteiro, tá? Então, se eu tenho RT elevado a menos 1, então isso fica assim, ó, Kp é igual a Kc dividido por RT. Ó, aí. Então, isso daqui seria a maneira de você transformar Kp em Kc para essa reação, tá? Então, a gente deu uma lembrada nas coisas que foram comentadas também na semana passada a respeito da constante, tá? Vê se ficou alguma dúvida, gente. Aí. Só repetindo, né? A pergunta do exercício era só para mostrar o gráfico mesmo, tá? A gente já aproveitou aqui. Tá aí a questão número 1. 2. 2. 2. O bicarbonato de sódio, o NaHCO3, é uma substância sólida que se decompõe por aquecimento, formando carbonato de sódio, água e dióxido de carbono. Equacione a equação envolvida, a reação envolvida. Então vamos lá. Bicarbonato de sódio sólido, se decompõe em carbonato de sódio, gente. Carbonato de sódio. Na2CO3. Olha lá. Mais água e CO2. Opa, água mais CO2. Aqui. Eu já coloquei a setinha de reversível, tá? Aí ele fala o seguinte: admita que o bicarbonato de sódio esteja presente em um recipiente fechado e que depois de algum tempo seja estabelecido um equilíbrio químico. Então, tipo assim, o cara pegou um pouquinho de bicarbonato de sódio, colocou num recipiente fechado. Aí o bicarbonato de sódio começou a formar os produtos. E depois de um tempo esse sistema entrou em equilíbrio. Se o sistema entrou em equilíbrio, gente, lá dentro eu tenho todo mundo. Então, ó, eu vou fazer uma anotação aqui já para começar o item B sem ter lido a pergunta. No equilíbrio, há uma mistura de produtos e reagentes. De produtos e reagentes. Aqui. Ele pede para nós classificarmos o equilíbrio como homogêneo ou heterogêneo. Então vamos lá. A palavra homogêneo e heterogêneo, quando a gente usa, normalmente a gente está usando, associando esses termos, né, à ideia de fase, certo? Sistema homogêneo, sistema heterogêneo. Essa ideia de fase, ela vale para equilíbrio também. Por exemplo, se a gente voltar aqui na questão número 1, eu tenho um equilíbrio onde todas as espécies que estão participando são gases. Se todas essas espécies são gases, vocês concordam comigo que isso aqui está acontecendo em uma única fase, na fase gasosa? Então, tipo, se você olhasse para um recipiente como esse, lá dentro, você ia ver um sistema de uma fase só. Aqui não. Nesse equilíbrio, a gente tem coisas sólidas, a gente tem coisa gasosa e a gente tem coisa líquida. Então, existem equilíbrios que são estabelecidos onde as coisas que estão ali dentro estão em fases diferentes. Eu vou chamar isso de equilíbrio heterogêneo, tá? Então, vou escrever aqui, ó.
Trata-se de um equilíbrio heterogêneo. Trata-se de um equilíbrio heterogêneo, pois ocorre nas fases. Aqui nas três, né? Tem sólido, líquido e gás. Opa. Sólida, líquida e gasosa. Opa, tá? Beleza? C. O que pode ocorrer com a pressão do sistema até que o equilíbrio seja atingido? Então vamos imaginar o seguinte: você colocou no sistema bicarbonato de sódio, pum, e fechou. Você colocou um sólido lá dentro. Conforme a reação vai andando, o bicarbonato de sódio vai produzindo produtos. Só que um desses produtos é gás. Então, para pensar, gente. Você tem lá um sistema onde o teu reagente é um sólido. Pus lá. Só que esse sólido começa a se transformar em umas coisas aqui, e dentre elas num gás. Então, se a gente fosse monitorar a pressão interna em função do tempo, o que a gente teria? Olha, à medida que você produz gás carbônico, a pressão sobe. Simples. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Vai chegar um momento em que a reação direta e a inversa vão atingir a mesma rapidez. Então vai chegar um momento em que a mesma velocidade com que o CO2 é produzido, ele é consumido. Produzido, consumido. Produzido, consumido. Então essa pressão que ele está se referindo, ela tem que fazer uma coisa assim, ó. Enquanto a reação está entrando em equilíbrio, eu estou produzindo CO2 e consumindo em velocidades diferentes. Quando a reação atinge o estado de equilíbrio, a pressão estabiliza. Então, essa aqui é a pressão interna, ó. Pressão interna. Tá? Por que que no equilíbrio a pressão tem que se estabilizar? Porque no equilíbrio a concentração do CO2 se tornou constante. Em toda vez que uma reação atinge o equilíbrio, pessoal, as concentrações de todo mundo ali dentro ficam constantes. Então, vou escrever aqui, ó. A pressão final é constante. A pressão final é constante, pois no equilíbrio, a concentração de gases também é constante. Pois no equilíbrio, a concentração de gases, aqui no caso só um gás, né? É constante também. Constante também. Também. Aqui. Tá. C já foi. D. Pode-se dizer que, uma vez estabelecido o equilíbrio químico, não haverá mais formação de CO2? Sim ou não, e justifique. Depois do equilíbrio, não tem mais produção de CO2? Errado. Tem produção de CO2, sim. Acontece que, a partir daquele momento, a velocidade com que ele é produzido se iguala a com que ele é consumido. Tá? Então, vamos escrever aqui na D. Ele pergunta assim: pode-se. Não haverá mais formação de dióxido de carbono? Não, falso. Falso.
Pois o estado de equilíbrio é dinâmico. Eu vou escrever assim, ó, pois o estado de equilíbrio é dinâmico, vírgula, isto é, vírgula. Em nenhum momento as reações direta e inversa, em nenhum momento as reações direta e inversa deixam de acontecer, deixam de ocorrer. Pronto. Tá aí. Fechou? Fala. Não, não, não existe gráfico de KP. Veja só. Isso aqui é o gráfico de pressão. O que eu posso tentar fazer aqui é calcular o KP. Isso. Se eu for calcular o KP, olha que loucura que vai ficar essa fórmula. Pronto. Esse é o KP. Se eu for calcular o KP para essa equação, gente, a fórmula fica desse jeito aqui. Ah, professor, mas não é produto sobre reagente? Não, mas você tem que pegar só os gases. Cuidado, né? Produtos, reagentes. Eu olho para o estado físico dos caras. Sólido não tem pressão, líquido não tem pressão, não entra na fórmula do KP, tá? Beleza? E no sólido, e os sólidos não vão entrar nem no KC também. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Nossa, tá? Mas daqui a pouco eu comento. Beleza? Tá aí então a questão 2, gente. 3. Acho que agora começa as dos cálculos. Deixa eu ver. Ainda não. Ele fala o seguinte: para obter níquel metálico a partir do óxido de níquel, utiliza-se a seguinte equação. Aí ele bota a equação lá. NiO mais CO, gasoso, dando Ni mais CO2. Ó. Explique por que não há variação de pressão no sistema quando se adiciona NiO no estado de equilíbrio. Então, a pergunta é meio inusitada aqui. Então, imagina que isso aqui está dentro de um recipiente. E já está em equilíbrio. Já está em equilíbrio. Tá, observa que dentro do sistema eu tenho dois gases, ó. CO e CO2. Então, pensa comigo, lá dentro tem uma pressão. Você está fazendo a reação dentro de um sistema e lá dentro existe uma pressão. A gente acabou de discutir que quando a reação atinge um estado de equilíbrio, a pressão se estabiliza lá dentro. Justamente por quê? Porque o número de mols de gases se torna constante. Então, no equilíbrio, vou escrever aqui, ó, no equilíbrio, a pressão é constante. Aí o que que o cara fez? Depois que a reação entrou em equilíbrio, ele foi lá e colocou mais um pouco de uma substância. Deixa eu ver qual que ele colocou. É o NiO. E a pergunta dele é bem simples. Por que que quando eu coloco o NiO numa reação que já está em equilíbrio, por que que a pressão não aumenta? Não. Porque é sólido.
Você está colocando um sólido lá dentro. Uma vez que você adiciona um sólido, a pressão não se altera. Simples. Eu podia injetar um outro gás lá dentro. Podia injetar CO, podia injetar CO2, podia injetar um outro gás que não fosse nem CO, nem CO2, enfim. Podia injetar algum outro gás. Mas para você fazer a pressão aumentar no equilíbrio, você precisa colocar um gás lá dentro, tá? Então, ó, ao adicionarmos um sólido, ao adicionarmos um sólido, a pressão não varia. A pressão não varia. Tá aí. Prontinho. Ok? Vou aproveitar aqui esse momento para fazer uma reflexão sobre KC e KP. De novo, observa o seguinte: na minha estrutura, na minha equação, a gente tem substâncias que estão no estado gasoso e substâncias que estão no estado sólido. Elas todas estão participando do equilíbrio. Tá bem? Ok. Ahn, Quando eu vou escrever o KC, eu vou escrever a constante em termos de concentrações, certo? Então eu escreveria assim, ó, concentração de CO2 dividido pela concentração de CO, tá? E no KP, eu vou escrever assim: pressão parcial de CO2 sobre pressão parcial de CO. Notem que, tanto no KC como no KP, algumas substâncias não entraram na conta, né? Que foram o níquel e o óxido de níquel. O porquê que elas não entram na conta? Por uma resposta muito simples, gente. Sólidos, primeiro, né? Que é mais óbvia. Sólidos não têm pressão. Então não tem como você colocar numa constante de pressão uma substância que sequer exerce pressão lá dentro, tá? Então, beleza. E concentração, sólido também não tem concentração, gente. Por que que sólido não tem concentração? Porque só existe o conceito de concentração, ele só existe quando uma coisa está dissolvida dentro de algum meio. Tem, vamos dizer assim, tem nexo pensar numa coisa sólida, ter concentração se ela não está dissolvida lá dentro? Não. Ah, Danilo, mas o gás ele está dissolvido dentro do recipiente? Tá. Ele está disperso. O gás tem concentração. Eu posso, por exemplo, expressar a concentração de gás aqui dentro dessa sala, de CO2, enfim. E pressão também. Então, cuidado, porque em algumas reações, onde você encontra sólidos, por exemplo, essas substâncias não vão aparecer nos cálculos, nem do KC, nem do KP. Então, vou escrever aqui, ó, sólidos não entram no cálculo de KC, no cálculo de KC ou KP, tá bom? Não estranhem quando a gente for mexer com esses tipos de equilíbrio. Isso vai acontecer em equilíbrio heterogêneo, né? De novo, você tem aqui um equilíbrio heterogêneo, porque você tem fase sólida e fase gasosa. O que ela fez na minha garrafa? Ela quebrou minha garrafa. Beleza? Ok. Podemos ir para 4? Bora? Ah, como é que é? Sal? Então, depende, cara. Por exemplo, vamos supor, é porque a gente ainda vai falar sobre isso, tá? Mas eu vou te adiantar uma coisa aqui. Vamos supor que você tenha um equilíbrio assim, ó. Onde que isso vai entrar? No KPS. No KPS, eu não sei se você lembra de KPS. É uma constante que avalia a solubilidade de sal. Por exemplo, ó, imagina isso aqui. Imagina um equilíbrio, só que é um equilíbrio heterogêneo também, tá vendo? Ó? Você tem a substância sólida
e a substância dissociada. Tá. Aí eu quero, vamos supor, eu quero calcular a constante desse equilíbrio. Então eu faço isso, ó, K igual a. Isso aqui está dissolvido na água. Tem concentração? Tem. Então fica concentração de Ag+, vezes concentração de Cl-. Acabou. Esse cara não entra. Então, tipo, sal entra. Sal entra quando ele está dissociado. Quando ele está assim, na forma de corpo, de fundo, também não entra. Não sei se era essa a tua dúvida. Era? Tem outras coisas que também não entra aqui. Por exemplo, tem, às vezes, não sei se vocês vão lembrar dessa treta. Tem algumas constantes de equilíbrio que a água não entra também. Quando a gente for falar de equilíbrio em ácidos e bases, eu vou citar isso também. Tá? Às vezes uma substância líquida não entra também. Tá? Questão número 4. Na 4 ele fala, até que enfim alguma coisa para a gente calcular. Em um sistema fechado, quando o cloreto de amônio é aquecido, ele reage, ele atinge o equilíbrio, perdão, com amônia e HCl. Foi determinado que no equilíbrio a 500 graus, em um sistema de 5 litros, há 2 mols de amônia, 2 mols de HCl e 1 mol de NH4Cl. Calcule o Kc para essa temperatura. Então vamos lá. Eu tenho um equilíbrio de NH4Cl dando amônia, que é um gás. Opa, aqui é sólido, gente, perdão. Então, tipo assim, né, essa coisa de ficar colocando estado físico, pelo menos no que diz respeito a equilíbrio, não é frescura, tá? Mais HCl. Aqui, aqui. Ô, gente, eu quero Kc, certo? Se eu quero Kc, a primeira coisa que eu faço é escrever a fórmula dele. Olha lá, de novo aconteceu. Aqui nós temos no equilíbrio, a gente tem um equilíbrio heterogêneo, né? Gás e equilíbrio com sólido. Então, o sólido não entra, eu vou escrever só isso aqui, ó. HCl. Ó. Como o cloreto de amônio é sólido, ele não entra no cálculo da constante. Tá, agora, devagar. Esse símbolo que a gente usa aqui com colchete, ele está dizendo que a concentração tem que estar expressa em mol por litro, certo? Então, antes de fazer essa conta, eu preciso calcular essas concentrações. Ó, concentração da amônia, gente. Número de mols dela dividido pelo volume onde ela está distribuída. Concentração em mol por litro. Quantos litros tem o recipiente, pessoal? 5. Quantos mols tem no equilíbrio? 2. Então a concentração é 0,4 mol por litro para amônia. Tá? Agora para o HCl. Número de mols de HCl sobre o volume é o mesmo. Né? Eles estão gases, então eles estão distribuídos no mesmo volume. Tá? Deixa eu ver quantos mols ele colocou. 2 também, né? 2 de amônia e 2 de HCl do equilíbrio. Então você tem 0,4. Pronto. Mol por litro. Beleza? Aí a constante, então, de equilíbrio, Kc, seria concentração de amônia, que é 0,4, vezes 0,4. Aqui. Tá bom? Dá 0,16. Lembra que eu tinha comentado com vocês que cada vez que você faz a constante de equilíbrio, a unidade vem diferente. Nesse caso, se eu fosse colocar a unidade da constante aqui, qual que seria ela, gente? Olha aqui, ó, para você fazer a conta, o que você fez?
Você pegou duas concentrações e multiplicou, não é? Então, isso aqui é mol por litro multiplicado por mol por litro. Então, você vai ter mol por litro ao quadrado. Aqui. Tá bom? Se eu quisesse achar o Kp a partir do Kc, eu conseguiria, né? Com aquela formulinha que eu passei para vocês. Mas isso não é tão importante. Fechou? Tá aí a questão 4. A questão 4, gente, das questões de cálculo de constante, ela é considerada a mais fácil. Por quê? Porque ele deu para a gente as quantidades no equilíbrio, eu calculei as concentrações e fiz a conta. Vocês vão perceber que as próximas questões elas são um pouquinho mais complicadas. Tá? Existem vários tipos de exercícios para calcular a constante de equilíbrio. Eu tentei pegar um de cada tipo para a gente poder trabalhar, tá bom? Calor. Aqui, questão número 5. E 5. Opa. 5. Num recipiente de capacidade de 1 litro, são colocados 5 mols de, desculpa, 8 mols de CO e 8 mols de COL2 para reagir, segundo o processo a seguir, a temperatura constante. Sabendo que o grau de equilíbrio é 75%, calcule o valor da constante. Grau de equilíbrio, gente. Tenta buscar para mim uma palavra que seja sinônimo de grau de equilíbrio. Rendimento. Rendimento. Lembra que eu comentei com vocês que todo equilíbrio todo equilíbrio não. Não existe reação de equilíbrio que termina. Não existe reação de equilíbrio em que você consiga pegar todo o reagente e transformar em produto, pelo simples fato de que ela é reversível. Então, muitas vezes, a maneira que ele dá, a maneira que ele usa para te informar se o equilíbrio tem muito produto ou muito reagente, é te dando esse rendimento. Ele não usa o termo rendimento que a gente usa na estequiometria. Ele usa esse termo grau de equilíbrio, tá? Então, como é que a gente trabalha com esse tipo de situação, né? Tipo, o cara me deu o rendimento, o cara me deu o grau de equilíbrio. Eu vou ter que montar uma estequiometria, gente. Não tem jeito. Eu vou ter que montar uma tabelinha. Bom dia. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. Ele pegou CO mais cloro, CO gasoso, mais cloro gasoso, dando CaCl2, que é o produtinho dele lá. Beleza. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou montar uma tabela de estequiometria onde eu vou monitorar a reação em 3 momentos. Eu vou escrever aqui, ó, início. Aqui eu vou colocar reage, forma. E aqui eu vou colocar o final, o equilíbrio. A gente vai usar essa tabelinha para poder monitorar as quantidades de reagentes e produtos nos 3 estágios. Porque qual que é o meu objetivo? Se eu quero calcular uma constante de equilíbrio, eu preciso descobrir quanto tem de cada reagente de produto no equilíbrio. Mas observa que no exercício ele me disse o seguinte: eu tinha lá um recipiente de 1 litro e ele colocou para reagir 8 mols disso e 8 mols disso. Essas quantidades, pessoal, não são as quantidades do equilíbrio. Essas quantidades, na verdade, elas foram colocadas lá dentro para que um equilíbrio seja atingido.
Então, no início, a gente nem tem produto, ó. Zero. Agora, o que que vai acontecer? A partir do momento que você colocar esses dois malucos aqui, eles começam a reagir para virar produto. O que que essa informação de 75% me dá de ajuda? Que se o equilíbrio teve um rendimento de 75%, quer dizer que 75% dos reagentes foram consumidos para poder formar o produto. Pergunta: se esta reação fosse irreversível, quantos mols eu produziria de produto? 8. Não é um para um para um? Então, se a reação fosse só ida, eu botei 8, 8, no final tem que ter 8 aqui. E 0, 0, né? Isso se ela fosse irreversível. Só tivesse ida. Só que ela tem a volta. Então, o que que eu vou fazer? No final das contas, somente 75% disso aqui reagiu. Quanto que dá 75% de 8? 6. Então, olha o que eu vou fazer. Nessa linha aqui do meio, eu vou escrever aqui, ó, menos 6 mols, menos 6 mols. Esse menuzinho é para lembrar que você está tirando do reagente. Agora, como a proporção é um para um para um, se eu estou gastando 6 e 6, gurizada, eu vou produzir aqui 6. Nós fizemos uma tabela parecida com essa na aula de cinética, tá? Quando a reação entrar em equilíbrio, o que que você vai ter lá dentro? Bom, você já não tem mais 8 mols do reagente. Você tem 2. E a mesma coisa com esse cara. 2. Aham. E aqui, 6. Pronto. Tá bom? Essas são as quantidades de mols. Como é que eu transformo isso em concentração? Dividindo pelo volume. Por que que eu tenho que transformar isso para concentração? Para colocar na constante. A constante, gente, Kc, para essa reação, ela vai ser concentração do produto, CoCl2, dividido pela concentração do reagente. Ó, uma dica para quem for fazer prova discursiva, tá? Escreve a fórmula da constante antes de colocar os números. Coloca a formulinha, tá? E aí depois substitui os números. Bom, para nossa sorte, o volume é 1 litro, né? Então, ó, a concentração disso aqui vai ser 6 mols por litro. A concentração disso aqui vai ser 2 mols por litro. E a concentração disso aqui vai ser 2 mols por litro. Então fica Kc igual a produto sobre reagente. Olha lá. 6 vezes 2 vezes 6, 6 sobre 4, tá? Que dá 1,5. Tô com soluço. O 6,5. 1,5 o quê? Se eu fosse colocar a unidade aqui, como que seria a unidade? Mol por litro a menos 1. Isso seria mol por litro a menos 1, né? Porque aqui é mol por litro, ó. Aqui é mol por litro ao quadrado, tá? Mas não se coloca, não se costuma colocar unidade não, viu, gente? Justamente porque não tem fixa. Opa. Questão 6.
Essa questão 6 ela tem um conceito bem importante, tá? Uma das maneiras de se diminuir a concentração de monóxido de carbono na atmosfera é provocar a sua reação com vapor d'água, segundo o sistema equacionado abaixo. Então, ele vai pegar CO, gasoso, vai reagir com vapor de água, gasosa, formando CO2 mais hidrogênio. Formando CO2 mais hidrogênio. Olha lá. Isso é um equilíbrio tudo gasoso, hein? Aí ele fala o seguinte: dependendo da temperatura, o equilíbrio pode ser mais favorecido no sentido dos produtos ou no sentido dos reagentes. O que ele quer dizer com essa frase? Ele quer dizer o seguinte: quando a reação entrar em equilíbrio, pode acontecer duas coisas. Pode acontecer que no equilíbrio eu tenha mais produto do que reagente, ou pode acontecer que no equilíbrio tenha mais reagente do que produto, né? Confirmando aquela ideia de que não é porque a reação atinge um equilíbrio que eu tenho a mesma quantidade dos caras. Aí ele dá uma tabela com valores de constantes em função da temperatura. E o que que importa a gente perceber nesta tabela? Que quando a temperatura do equilíbrio é mais alta, então, ó, da tabela, já vamos escrever aqui o que eu preciso, da tabela. Que informação vocês conseguem pegar da tabela? Que quando a temperatura é mais alta, a constante aumenta, né? Então vamos escrever isso aqui, ó. Quanto maior a temperatura, maior a constante. Ok? Tá aí. Aí ele vai fazer as perguntinhas A, B e C. Item A. Escreva a expressão para constante de equilíbrio em função das pressões. Então ele quer o Kp. Kp. Ô, gente, escrever a expressão não quer dizer calcular constante. É só escrever a fórmula dela. Então é pressão de CO2 multiplicada pela pressão de hidrogênio dividido pela pressão de CO vezes pressão da água. Tá? A água entrou também na constante porque ela é gás. Então tem pressão ali. Tá? Ok? B. Pela análise da tabela acima, e para que o processo de absorção de monóxido de carbono seja eficiente, você optaria por trabalhar em temperaturas baixas ou altas? Então, eu quero que o processo de absorção de CO2 seja eficiente. Eu quero que o processo de absorção seja eficiente para o CO2. Desculpa, para o CO. O que ele quer dizer com isso, hein? Absorção eficiente de CO. Você concorda que quando essa reação entrar em equilíbrio, sempre vai ter um pouco de CO lá dentro? Só que eu quero que a quantidade de CO seja pequena. Se eu quero que o processo seja eficiente, o que que isso quer dizer nas entrelinhas? Eu quero ter bastante produto e pouco reagente. Ou seja, eu quero ter um equilíbrio onde há predomínio de produtos. Então, vou escrever aqui, ó. A absorção eficiente para CO significa equilíbrio com predomínio de produtos. Tá bom? Então eu tenho que escolher uma temperatura na qual o meu equilíbrio tenha a maior quantidade de produto possível. É aí que entra a minha constante.
Porque veja, gente, não importa se você está calculando KC ou KP. Não importa. Constante por si só não é produto sobre reagente. Independente do que você esteja escrevendo, se é concentração ou se é pressão parcial, constante é produto sobre reagente. Se eu quero um equilíbrio com bastante produto, eu devo escolher um equilíbrio onde esta conta seja alta. Se eu vou ter muito produto, eu quero uma constante alta, tá? Então, ó, equilíbrio com muito produto, eu quero uma constante de equilíbrio alta. Então, eu vou na tabela escolher a temperatura na qual a constante seja a mais alta possível, tá? Que é a temperatura de 995 graus Celsius. Essa seria, dessas temperaturas que ele me forneceu, a melhor. Porque nessa temperatura, a 995 graus Celsius, a constante de equilíbrio, ela vale 1,76, é a mais alta. Aqui. Beleza? Então, tipo, é muito louco isso. Por quê? Se você fizer essa reação numa temperatura alta, você vai ter um equilíbrio com bastante produto e pouco reagente. Agora, se você fizer a mesma reação numa temperatura baixa, você tem o contrário. Você pega, por exemplo, a temperatura lá menorzinha, 225 graus, olha o tamanho da constante, gente. Super pequenininha, tá? Então isso mostra pra gente como que a temperatura afeta um equilíbrio. Dependendo da temperatura que você escolhe fazer a reação, essa reação vai entrar num equilíbrio diferente. Ou pode ter mais produto, ou pode ter mais reagente, tá? Beleza? Agora eu tenho uma pergunta difícil. Bom, acho que acabou a resposta. Deixa eu ver se eu consigo responder o item B já. B, já foi, né? Pela análise da tabela, optaria por temperatura. Tá aqui, pronto. C, quais as espécies que predominam no equilíbrio a 225 graus? Bom, a 225 graus, a constante é baixa, não é? As espécies predominantes, as espécies predominantes, nantes, são o CO e água. Tudo bem? Agora eu vou fazer a pergunta. Então, pelo que a gente descobre nessa questão, a temperatura pode modificar um equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Se tem um equilíbrio, foi atingido numa certa temperatura. Se eu aumentar ou diminuir a temperatura, eu vou mudar o valor da constante de equilíbrio. Então, veja, o valor da constante de equilíbrio pode ser alterado com a temperatura. Isso é uma coisa importante, tá? Deixa eu escrever isso aqui. Ó, observação. Ops. Mudanças de temperatura, mudanças de temperatura afetam o valor da constante. Afetam o valor da constante. Tá bem, gente? Isso a gente descobriu, na verdade, por conta da tabela de constantes em função da temperatura. Nesse caso, quanto mais quente,
maior a constante. Quanto maior a temperatura, maior a constante. Por que que isso acontece? Por que que a temperatura afeta um equilíbrio? Essa era a pergunta difícil que eu quero chamar você da reflexão. Veja aqui no caso do exemplo. Se eu deixar a reação mais quente, eu tenho maior constante. Isso significa que quanto mais quente for a reação, mais produto eu terei. Quanto mais quente, mais produto. Por outro lado, quanto mais fria, mais reagente. Isso tem a ver com o ΔH da reação. Isso tem a ver com o ΔH. Toda reação tem ΔH. Ela pode ser endo ou exo. Uma maneira muito clara de você descobrir se a reação é endo ou exo é observando o comportamento disso aqui. Ó, esquentei. Esquentei. A constante aumentou. Significa que eu produzi mais produto. Então, para produzir mais produto, eu aqueço. Para produzir mais reagente, eu esfrio. Isso vai indicar para a gente que reação é endotérmica, que reação é exotérmica. Tá? Quando a gente for falar de deslocamento de equilíbrio, eu vou falar bem claramente sobre isso. Mas aqui você já consegue ter uma ideia clara. Por exemplo, eu posso muito bem olhar para essa reação e falar: ó, você é endo, querida. Você é endo. Por que que eu sei que ela é endo? Porque quando eu esquentei, eu produzi mais produto. E, consequentemente, a reação que volta é exo. Porque quando eu esfriei, eu produzi mais reagente. Tá? Isso aqui já mostra aquela história que eu estava falando do deslocamento do equilíbrio em função da temperatura. Tá? Cuidado com mais um detalhe, gente. Vou aproveitar e explorar todos os detalhes possíveis. Existem duas maneiras do cara te passar essa informação aqui, ó. Duas maneiras. Uma delas é mostrando por tabela. Então, ele escolheu lá umas temperaturas e colocou para cada temperatura um valor de constante de equilíbrio. Tá tudo bem. Uma outra maneira é assim, ó. Ó. O cara te dá um gráfico, olha que louco. Ele te dá um gráfico de constante de equilíbrio em função da temperatura, tá? E aí você tem possibilidades. Por exemplo, no nosso exemplo, isso aqui seria uma possibilidade para o gráfico. Ó. À medida que a temperatura do equilíbrio vai aumentando, a constante vai ficando cada vez mais alta. Ou seja, é um equilíbrio que tem maior rendimento em maiores temperaturas. Aqui ele tem pequenos rendimentos em baixas temperaturas. Tá bom? Beleza? O que, que é difícil, pelo menos para muita gente, é associar esse gráfico com isso aqui, ó. Tá? Que a gente vai fazer isso com calma na parte de deslocamento. Deixa eu ver o que mais. Acho que é só. Ficou alguma pergunta, gente, da questão que vocês gostariam de comentar? Senão a gente pode passar para a próxima. Tudo bem? Fechou? Maravilha. A câmera tá boazinha. 7. Em um recipiente de 1 decímetro cúbico, introduziu-se meio mol de butano gasoso, que na presença de um catalisador formou o isômero isobutano. Vamos lá. Então você tem butano gasoso, vai e volta, virando isobutano. Aqui. Sabendo que a constante de equilíbrio vale 2,5 nas condições do experimento, calcule a concentração em mol por decímetro cúbico do isobutano no equilíbrio.
Determine também o grau de equilíbrio. Observação. Os coeficientes estequiométricos estão na proporção de 1:1. Então, tipo assim, isso reage com isso na proporção de 1:1. A constante de equilíbrio vale 2. Ele deu. E ele 2 não, 2,5, desculpa. 2,5, perdão. 2,5 as condições. Tá? E ele falou que no começo o recipiente tinha um volume de 1 decímetro cúbico. Não se assustem, porque 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, gente. Então, né? E ele colocou lá dentro meio mol de butano gasoso. Essa quantidade que ele colocou, pessoal, é a quantidade no início. No início. Tá? Beleza. Bom, gente, para eu calcular o grau de equilíbrio, eu preciso descobrir quanto desse meio mol reagiu, né? Meio mol é a quantidade inicial. Então, por exemplo, vai, sei lá, se reagir metade aqui, o grau de equilíbrio é 50%, tá? Só que eu não sei quanto reagiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar minha tabela, a famosa tabela de equilíbrio, tá? A tabela tem 3 linhas, sendo que a primeira linha são as quantidades que você tem no início. A segunda linha é a linha mais importante, porque ela vai dizer quanto do reagente foi consumido. Quanto deste reagente foi consumido, tá? E depois a linha final, que é a do equilíbrio. Bom, a diferença desse exercício para aquele que a gente fez contas é que no primeiro caso, ele me dava as concentrações e pedia a constante. Aqui, ele só me deu a constante aqui, né? Então, como que eu vou montar uma tabela se eu não sei quanto reage? Eu vou dizer o seguinte, olha, seja lá quanto reagiu do butano, vamos chamar de X, tá? X. A quantidade que reagiu do butano é a mesma quantidade que eu formei do isobutano. 1:1. Então, reage X, forma X. Né? Tá. Ah, esqueci de colocar uma coisa importante, né? No começo não tem isobutano, só tem o reagente. Quando a reação atingir o estado de equilíbrio, o que vai sobrar de reagente lá dentro? 0,5 menos o X. E o produto que eu tenho lá dentro é o X. Pronto. Aí. Fechou? Tá. Agora, eu sei que o resultado da constante de equilíbrio vale 2,5. Então, eu vou dizer assim, olha, a constante de equilíbrio, ela é igual à concentração do produto, opa, concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Butano. Olha lá. Tá? Vou colocar os valores que eu tenho, só que tudo em função de x, ó. 2,5 é igual a... Quando a reação chegar no equilíbrio, eu tenho x do produto dividido por 0,5 menos x. Olha lá. A hora que eu resolver essa equaçãozinha aí, gente, a gente consegue achar o valor do x. Então, vou multiplicar em cruz, né? Então, fica... que chata essa conta, hein? Ó, 2,5 vezes isso aqui embaixo, ó. 2,5 vezes meio dá 1,25. Menos 2,5x igual a x. Igual a x. A x. Passa o 2,5 para cá, ó.
fica 1,25 igual a 3,5 x. Aqui. Isolando x. 1,25, 2,5 por 2, 5 sobre 4. Ah, eu vou trabalhar com fração aqui, viu, gente? Estou com um pouco de preguiça. Aqui, ó. 1,25, eu vou escrever 5 quartos. 5 quartos. 3,5x, eu vou escrever 7 sobre 2. X. Tá? Vai dar 10 dividido por 28. 2,8? X igual a 2,8. Não, não é possível. Não, impossível. Não dá 2,8. Tem que dar menos. Tem que dar menos que um mol, ó. Menos que meio mol. É 2,8 por... É ao contrário, né? Porque vai ficar assim, ó. X é igual a 10 sobre 28, ó. Né? Simplificando, dá 5, 14. É, vai dar um número quebradinho. Deixa eu ver quantos que vai dar isso. Alguém fez essa conta aí? Vamos ver. 10 dividido por 28. 0,35. Aproximado, tá, gente? 0,35 mol. Tá aqui. E agora, o que que eu faço para achar o rendimento dessa birosca? Ó, gente, a quantidade que ele usou foi meio mol. Só que a quantidade que de fato reagiu foi 0,35. Faz uma regrinha de 3, então, ó. Meio mol de reagente é o 100%. Ok. 0,35 mol, X. Olha lá. Tá? Setenta? Ou eu tô viajando? Eu acho que é 70. É isso mesmo. 70%. Tá? Você vê que é um problema de estequiometria, né? Misturado com constante. Né? Você tem uma parte de estequiometria para decidir que valores você vai colocar aqui. Esse tipo de exercício, né, onde você coloca x nessa tabela, ele é bem comum em cálculos de constante. Questão 8. Vou ficar aqui um pouquinho para o pessoal de casa se quiser tirar print, tá? A 8 é boa também. Dan, Oi, tô te ouvindo. nesse gráfico do exercício 6 que você desenhou, você tem como eu ver o rendimento? Não. Porque é o seguinte, para você calcular o rendimento, você vai ter que fazer essa conta aqui, ó. Só que para você fazer essa conta, você precisa escolher uma temperatura e achar constante para ela. Porque você percebeu o seguinte, é um exercício diferente, né? Mas vai servir como explicação. Para eu conseguir achar o rendimento, eu precisei descobrir a quantidade de reagente que foi gasto. Então, por exemplo, se eu quero avaliar o rendimento de uma coisa como essa, eu preciso escolher uma temperatura. A única coisa que dá para falar, aí sim dá, é o seguinte: se a constante está aumentando, o rendimento vai aumentar. Mas é só isso. Agora, puta, calcule o rendimento.
Você vai ter que me dar uma temperatura. Naquela temperatura, eu acho a constante, ó. E aí eu faço basicamente isso aqui, ó. Tá? Porque aí eu consigo calcular o rendimento, sim. Beleza? 9. Não, 8, perdão. 3 mols de PCl3, de PCl5, são introduzidos em um recipiente. Aí ele mostra a reação aqui. Então, vamos lá. PCl5. É gasoso? Deixa eu ver. É gasoso. Vai e volta, dando PCl3 aqui, mais Cl2. Então ele fala: 3 mols de PCl3 são introduzidos em um recipiente. Atingido o equilíbrio, verifica-se que 60% do PCl5 inicial sofre dissociação. Aqui nesse contexto, gente, dissociação não quer dizer dissociação iônica, tá? Dissociar é só quebrar em dois. Então, tipo, assim, o cara botou lá dentro 3 mol disso aqui no começo. No equilíbrio, eu sei duas coisas. Ele fala primeiro que no equilíbrio, 60% do PCl inicial sofre dissociação e que a pressão total é 4,8. Calcule o valor de Kp. Então, para lá. 60% reage, né? Então, vamos lá. 60% reage. Bom, gente, se eu quero calcular o Kp, eu tenho que descobrir quanto é a pressão de cada um no equilíbrio. Quanto é a pressão de cada um no equilíbrio, tá? No começo eu tenho 3 mols, 0 e 0. Quanto reagiu? 60% de 3 mols. 1,8, né? Isso. 1,8. Então, ó, se reagiu 1,8, eu já vou colocar aqui menos 1,8 mol. Uhum. Tá. Se reagiu 1,8 mol desse cara, quanto que deve ter produzido dos produtos? Aqui é estequiometria. Estequiometria. Se a proporção é 1 para um, você gasta 1, produz 1 e 1. Você gasta 2, produz 2, 2. Se você gasta 1,8, você produz 1,8 e 1,8. Muito bom. Beleza? Ah, legal. Agora vamos para o equilíbrio, né? Bom, no equilíbrio você terá o que sobrou de reagente, que nesse caso dá 1,2 mol. Aí eu tenho de produtos 1,8 e 1,8 mol. Quantos mol tem aí no total? 4. 4? 2. 4,8, exato. Obrigado. 4,8. Aí. Fechou? Tá. Cuidado, porque eu não posso colocar isso na fórmula. Eu quero calcular o tal do Kp. Então, para um pouquinho. Kp seria a pressão parcial do PCl3 multiplicada pela pressão parcial do Cl2 dividida pela pressão parcial do PCl5. Ok? Agora nós vamos ter que usar nosso conhecimento de gás, gente.
Ele deu uma informação para a gente. Ele falou que quando a reação terminou, quanto valia a pressão interna lá dentro? A pressão interna valia 4,8 atms. Olha que coincidência gostosa. Sabe por quê, gente? Qual a coincidência? A pressão interna é 4,8. Só que quando a reação termina em equilíbrio, coincidentemente, quantos mols de gás eu tenho? 4,8. Ô, gente, pressão parcial. Se 4,8 mols, ó, peraí que eu escrevi errado aqui. Se 4,8 mols de gás juntos exercem 4,8 atms, você concorda então que eu posso garantir que cada mol exerce um atm? Por exemplo, se lá dentro tem 1,2 mol disso aqui, quanto é a pressão parcial só disso aqui? 1,2. Aqui é 1,8 e aqui é 1,8. Tudo bem? Porque a pressão parcial, gente, ela é proporcional a quantos mols tem de gás. Tudo bem? Então, ó, vamos colocar as pressões parciais aqui. Pressão parcial de Cl3, 1,2 atm, vezes. Hã? Os outros dois são 1,8, né? Ah, não. Aqui. É 1,8 vezes 1,8 sobre 1,2. Nesse caso, foi muita coincidência, muito boa coincidência, né? 4,8 atms, 4,8 mols. Tá? E o silêncio. Quanto deu? Quanto? 2,7? 2,7. Aí. É, na verdade, vai ser ATM elevado à primeira. É, porque fica ATM, ATM sobre ATM. Ficaria ATM a primeira. Tá? Difícil essa, já que já é outro nível de questão. Hum, Questão número 9, gente. Um mol de hidrogênio é misturado com um mol de iodo num recipiente que de 1 litro a 500 graus, onde se estabelece o equilíbrio. Se o valor da constante de equilíbrio Kc for 49, qual é a concentração de HI no equilíbrio? Então, pera lá. Questão 9. Eu tenho H2 mais I2 formando HI. Formando HI. Ele fala que a constante de equilíbrio é 49. Valor bem alto, hein? 49. Ele fala também que colocou dentro da reação, no início, 1 mol de hidrogênio e 1 mol de iodo. Tá aí. Ok? E ele pergunta pra gente quanto vai ter de HI no equilíbrio. Então, no final, no equilíbrio, quanto que vai ter desse cara aqui, ó?
Esse tipo de questão eu acho a mais difícil. Ele dá a constante, dá as quantidades, só que o jeito de resolver ela é parecido com esse aqui, ó. Ó, nesse exercício aqui, ele queria calcular o rendimento. Então, de qualquer maneira, eu precisava descobrir o x. E ele me deu a constante. Então, a ideia aqui, pessoal, é tentar usar o mesmo raciocínio que a gente usou na questão 7 para fazer isso aqui. Eu vou montar uma tabela fazendo uma estequiometria em função de um valor que eu não conheço, tá? A linha do meio, como eu sempre falo para todo mundo, a linha do meio é a mais importante, porque ela vai dizer quanto que foi consumido dos reagentes. Tá aqui. Então, ó, início, 1, 1 e 0. Pronto. Quanto reage dos dois? X e X. 1 para 1. Na hora que a reação ocorre, como a proporção é 1 para 1 para 2, se eu estou gastando X e X de reagentes, eu vou formar 2x de produto. 2x de produto. Aí no equilíbrio, eu vou ter 1 menos X de hidrogênio, eu vou ter 1 menos X do iodo e vou ter 2x do HI. Tudo isso para uma constante de 49. Tá? Esses valores eu vou colocar na fórmula da constante. Por quê? Porque a fórmula do Kc, vamos escrever ela aqui agora, ó. Kc igual a concentração do produto, que no caso aqui é o HI, né? Então fica concentração de HI elevado ao quadrado vezes concentração de H2 vezes concentração de I2. I2. Vamos lá. Agora é tacar lá dentro e resolver a equação, tá? Vai ficar assim, ó. 49 igual a concentração de HI elevado ao quadrado. Fica 2x elevado ao quadrado sobre... Aqui nesse nosso problema, pessoal, a concentração do H2 e do I2 no equilíbrio é igual, tá vendo? 1 menos x, 1 menos x. Então taca aqui, ó, 1 menos x ao quadrado. Ali. Beleza? Aqui, gente, tem dois caminhos a seguir. O caminho 1 seria desenvolver esses quadrados, fazer a multiplicação em cruz e cair numa equação de segundo grau. Porque isso aqui vai cair numa equação de segundo grau em x. Ou a gente pode fazer uma gambiarra. Nós vamos fazer uma gambiarra aqui. Gambiarra. Gambiarra. A gambiarra é a seguinte: se você olhar dos dois lados da igualdade, os dois números têm raiz exata. 49, raiz de 49 é 7. E como eu tenho na minha fração tanto o denominador como o numerador ao quadrado, se eu tirar a raiz quadrada daqui, isso some. Então, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tá? Isso vai ficar 7 igual a 2x sobre 1 menos x. Tá? Por que eu digo que isso é uma gambiarra, pessoal? E quando você faz isso, você está transformando uma equação de segundo grau em uma de primeiro. E qual é o problema disso? Uma equação de segundo grau, quando você tira a raiz, ela tem duas. Uma equação de primeiro grau, quando você tira a raiz, ela tem uma. Então, daqui para cá, você some com um possível resultado de x. Tá? Ah, professor, mas e aí? É que provavelmente esse resultado que você está assumindo vai ser um x que não cabe ali. Porque, por exemplo,
Esse x, pessoal, ele precisa ser um número menor que 1. Por que que ele precisa ser um número menor que 1? Porque os caras botou um mol. Só que quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, o que que pode acontecer às vezes? Que o x dá 3, o x pode dar -4. Então, quando a gente faz essa gambiarra aqui, eu estou rezando para cortar a raiz que não serve. Tá? Sempre dá certo. Não é por mim. Tá? Vocês gostam de viver perigosamente, né? Aqui, ó. 2x. Se você se der o trabalho, não faça, tá? Mas se você se der ao trabalho de resolver isto aqui, você vai chegar em duas raízes. Uma você vai descartar, tá? Então, pode fazer a gambiarra sempre. Vai dar certo. Aí eu passo o 7 para cá, ó. Pum. Oi. Peraí. 9x. Fala. Alguém chamou? Ih. Aí o x fica 7/9 do mol. Que maldição. 7/9 de mol. Isso é o x. X e 2x. Tá? Ele pede na questão qual a concentração do HI. Só o HI. Ô, gente, quando, o HI no equilíbrio, ele tem isso aqui, ó. 2x. Tá? Então, então, ó, portanto, a concentração de HI é igual a 2x, que é igual a 2 vezes isso aqui, ó. 14 nonos de mol. De mol, tá? Se ele pedisse a dos reagentes, eu faria 1 menos aquilo. 1 menos aquilo. Tá bom? Tá aí. Hum. Agora eu preciso que vocês façam um favor para mim. Abram na página 216. 206, perdão. Eu quero fazer uma questão especial com vocês. 206. Acharam aí? A questão que eu quero fazer com vocês. Deixa eu achar ela aqui. É a questão 17. Dá uma olhada aí. Esse tipo de questão é uma questão filha da puta. Eu só vou deixar bem claro isso. Ela é uma questão idiota, mas que nos últimos anos tem assombrado aí a galera. Então acho que a gente precisa fazer uma dessas, tá? Eu vou apagar aqui, ó. Eu lembro quando eu estudava, eu sempre via essas questões, eu ficava muito com raiva. Ela é muito chata. Escreve aí uma coisa, pelo amor de Deus. Não é para usar a lei de Hess. Escreve isso. Não usar lei de Hess. A questão é a seguinte: o cara mete ali umas reações, fala assim, ó. Considere os equilíbrios químicos. Deixa eu só colocar aqui a página 206. Tá? Ele fala assim, ó. Considere os equilíbrios químicos genéricos a seguir e suas constantes numa temperatura de 25 graus. Então, tipo, ele dá um equilíbrio aqui, ó. A virando B e C, e ele dá essa constante K1, que vale 3 vezes 10 a menos 2. Tá bom, beleza. Aí depois ele dá uma outra reação 2, que é D de dado, dando 2B mais E.
Aqui. Isso. Essa constante vale 2 vezes 10 a menos 5. Tá? E aí ele dá uma outra reação com uma constante desconhecida, que é 2A mais E, vai e volta, dando 2C mais D. Mais D. Por que que essas questões elas são chatas, pessoal? Porque não tem uma regra. O que você tem que fazer aqui é montar um sistema de equações e substituindo uma equação dentro da outra. É um negócio muito doido. Então, normalmente, quando aparece uma questão dessa, nos últimos 4 ou 5 anos, apareceram 2 vezes no Enem questões assim, tá? E o Enem ele é meio louco. De vez em quando aparecem uns assuntos, ele começa a meio que repetir, tá? Então, acho prudente a gente pelo menos fazer uma juntos dessa daqui para vocês entenderem a dinâmica. Que, quando aparece uma questão assim, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou escrever primeiro a fórmula das 3 constantes de equilíbrio. Então, eu vou começar escrevendo assim, ó. K1 é igual a concentração de B vezes concentração de C dividido pela concentração de A, tá bom? Lembrando que nessa fórmula eu conheço o valor do K. Então eu posso, por exemplo, isolar o que eu quiser daqui, tá? Agora, a segunda equação, ela tem uma outra constante, que é K2 igual a B quadrado vezes E sobre D de dado. Sobre D de dado. Aqui. Aqui, D. D. Opa. D. Aqui. E aí tem o K3, que é o K que nós não conhecemos. K3 é igual a concentração de C ao quadrado, olha que beleza, vezes D de doido, sobre A elevado ao quadrado, vezes E de esperança. Meu Deus. Aqui. Agora, gente, é literalmente se vira. A gente vai ter que tentar fazer alguma manipulação matemática para conseguir escrever o K3 em função de K1 e K2. Tipo assim, K3 pode ser igual a K1 vezes K2. K3 pode ser K1 dividido por K2 ou K2 dividido por K1. Eu vou ter que manipular essas equações para conseguir chegar na resposta, tá? Bom, o que que eu costumo fazer? Como eu disse para vocês, tá? Não tem uma regra fixa. Mas só de escrever as equações, eu já me liguei de uma coisa aqui, ó. A constante que nós queremos descobrir tem o c elevado ao quadrado e o a elevado ao quadrado. Perceberam isso? Onde aparece c e a? No K1, não é? Mas não está ao quadrado. O que que eu faço? Eleva essa merda ao quadrado. Então eu vou começar tentando pegar a fórmula do K1 e elevar ao quadrado. Ó. K1 ao quadrado é igual a B ao quadrado vezes C ao quadrado sobre A ao quadrado. Tá? Uma dica, tá? Não substitui o valor ainda. Faz isso só no final. Tá. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou tentar isolar daqui, ó, C ao quadrado sobre A ao quadrado. Veja por que que eu vou fazer isso, gente. Vem para cá um pouquinho, ó.
Tá vendo que na minha equação problema eu tenho c ao quadrado sobre a ao quadrado? Vamos tentar isolar isso aqui. Ó, fica assim. Isola c ao quadrado sobre a ao quadrado, ó. C ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a K1 elevado ao quadrado dividido por B ao quadrado. Veja se faz sentido. Só passei o B para cá, ó. Tá? Então agora vem aqui. Tá vendo onde está escrito isso aqui, ó? O que eu posso substituir? Isso aqui, não é, ó? Hã? Guarda, não substitui ainda, guarda. Outra coisa. Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui no K3 tem D sobre E? Onde aparece D sobre E? Só que é o contrário, né? O que eu faço? Isola D sobre E daqui, ó. Então vamos lá. K2 é igual a B ao quadrado vezes E sobre D. Gente, me ajuda aqui. Olha para essa conta. Eu quero isolar daqui D sobre E. Ó, eu quero isolar D sobre E. Então, o que eu faço? Eu troco tudo de lugar aqui, né? Fica assim, ó. D sobre E. Vai, quanto que deu de vocês, D sobre E? Tem que dar B quadrado sobre K2. Isso. Se o seu deu B quadrado sobre K2, tá certo. Perceberam? Então, ó, primeiro daqui eu isolei C2 sobre A2. Da segunda equação, eu isolei D sobre E. Agora eu vou pegar essas duas, ó, e vou juntar. Vamos lá, vamos ver o que que dá. E ó, se tudo der certo, o B vai desaparecer, hein? O B não pode aparecer na fórmula final. Então vamos lá. K3 é igual a... Eu vou copiar o K3 aqui, tá, gente? Só para ficar fácil da gente enxergar. Sobre A ao quadrado vezes C sobre... Não, D sobre E. D sobre E. Isso aqui é a conta que eu queria achar, né? Ó, tá aqui. Então, o que eu vou fazer? No lugar do C2 dividido por A2, eu vou colocar esse monstrinho aqui, ó. E no lugar do D sobre E, eu vou colocar esse monstrinho aqui. Então, vai ficar assim, ó. K3 é igual a 1 em... Quem é C2 sobre A2? É K1 ao quadrado sobre B ao quadrado vezes... Quem é D sobre E? É B quadrado sobre K2. Vamos lá. Aí cancela os B quadrados. Então fica K3 é igual a K1 ao quadrado dividido por K2. Tá? Cada vez que você manipula, você vai chegar numa fórmula relacionando os Ks. Tá? O K1 é 3/10 a menos 2. Então fica 9/10 a menos 4 sobre K2. 2/10 a menos 5. Vai dar 45, né?
45? Que dá 4,5, ó. O 10 a quinta sobe, vai dar 45. Tá bom? É uma questão bem chata, porque não tem nada de química nela. Uma questão de matemática, tá? Não é para fazer lei de Hess, pelo amor de Deus, tá? Tudo bem? Se tiver algum sólido, não entra ali, hein? Pô, você viu que ele não colocou nada. Então eu tô supondo que não tem nenhum sólido, tá? Beleza? Daqui a pouco a gente volta então, tá?